partir de agora, você acompanha a programação da TV UESB. Aqui é formação, informação e conhecimento. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou. Nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. O programa a seguir é livre para todos os públicos. E minha mãe? Cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Que horas ela volta? Sei não. Tem nada na cabeça. Janela, janelinha, porta, campainha. Pé. Já sou moço grande para, vó. Como assim tu mora lá, vó? Tá me levando pra casa dos teus patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Tu mora no quartinho dos fundos da casa deles. Que Horas Ela Volta é um filme de 2015, da diretora e roteirista Ana Mulaert. É um filme brasileiro, de drama, tem um toquezinho de comédia bem de leve. E conta a história de Val, que é uma empregada doméstica e também babá, que trabalha numa casa de família em São Paulo. Ela trabalha lá há mais de 10 anos. E ela veio embora do Nordeste para São Paulo e ela acabou deixando a filha dela lá. Quando a filha dela tá com 17 anos é quando o filme começa a se desenrolar, porque a filha dela, Jéssica, liga e fala que tá pensando em fazer o vestibular, que já se inscreveu e que quer ir para São Paulo fazer o vestibular e ficar com a mãe. O filme começa a acontecer quando Jéssica chega em São Paulo e descobre que Val, na verdade, mora no serviço, né? Mora com os patrões esse tempo todo. E o filme é uma grande torta de climão e desconforto, assim, porque Jéssica chega na casa dos patrões de Val. Val pergunta se ela pode ficar lá, eles dizem que sim. Ela chega lá, mas ela não é exatamente o que esperam que ela seja, né? Nem a família, nem o que a família espera e nem o que Val espera que ela seja. E é muito do lugar dela ser filha da empregada. Esperam uma coisa dela, mas ela não é essa pessoa. E aí o filme é um filme que mostra como o desenrolar dessas relações pessoais, né? Desse grande desconforto que vai ser a estadia de Jéssica na casa. É, o quarto de hóspedes. Ah, é onde eu vou ficar, então? Tá doido, perder o juízo. Você quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quer ficar? Aí, acho que ia ser bom pra estudar, não atrapalhar. Não, Jéssica, tu vai ficar comigo no meu Bárbara. quartinho. Tá doido, perder esse juízo. O que foi? Já tá resolvido. A Jéssica vai ficar aqui. Tudo bem. E tu não pode sentar na mesa dele, não, rapaz. Oxi, qual que é a mesa deles, Val? É essa aí. E cadê a outra que eu não tô vendo? José Carlos! Oi. Her gracious little daughter is back. O que mais me chama a atenção no filme é o roteiro. Não é à toa que eu trouxe ele aqui. Ele é um roteiro que foi desenvolvido por alguns anos, então é de se esperar que seja um roteiro muito bom, que seja um roteiro bem pensado. Ana Mulaert falou que ela começou a desenvolver o roteiro quando ela teve filho e ela precisou de uma babá. E ela não conseguia direito fazer a patroa-babá, a relação de patroa e babá. Ela não conseguia entender direito, alguma coisa era desconfortável ali. Ela começou a pensar como essas relações se davam e aí o roteiro foi desenvolvido. Tem pequenas coisas no roteiro, né, que fazem ele parecer muito real. Eu acho que as atuações completam tudo, né? Mas, por exemplo, a Val reclama com a filha e ela termina de reclamar, ela continua
murmurando assim, né, em voz baixa, reclamando, como a gente está acostumado a ver as nossas mães reclamando, enfim. O que tu achaste de Jéssica? Meio estranha, né? Estranha como? Sei lá. Segura demais de si. É segura demais. É isso mesmo, é segura. Que oida. Olha, tudo parecendo o presidente da República. O filme que eu acho que resume, assim, o que o filme passa é quando Val e Jéssica estão dormindo juntas e elas discutem. E aí a Val fala, você tá muito metida, você tá se achando melhor que todo mundo. E aí a Jéssica fala, eu não me acho melhor, eu só não me acho pior. E eu acho que isso resume a ideia do filme. Como é que eles fazem pra deixar essa água tão limpinha, hein, vô? Não vá olhando pra essa piscina não, Jéssica. Isso aí não é bater o bico, não. Não falei nada. Não falou, mas pensou que eu sei. Tá ouvindo? Tu nunca nadou aqui, não? Eu vou nadar na piscina da casa dos outros, gente. Ó. Tá ouvindo, ó? Tô dentro da piscina. A pandemia do coronavírus é um momento difícil, mas você não está só. O governo do estado lançou o Telecoronavírus 155. Se você tiver dúvidas ou apresentou alguns dos sintomas, é só discar 155. É de graça. De 7 até às 19 horas, voluntários especializados na área de saúde estão prontos para te atender e orientar com toda a segurança. Telecoronavírus 155. É a Bahia contra o coronavírus. Olá, boa noite. Confira comigo os destaques dessa segunda edição do WESB Notícias. Testes sorológicos para constatação do novo coronavírus agora fazem parte dos exames no rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde. Eleições 2020, por conta da pandemia da Covid-19, as datas do pleito sofrem alteração. E ainda, internos do Conjunto Penal de Vitória da Conquista trabalham na produção de máscaras de proteção da Covid-19. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020 e a segunda edição do WESB Notícias começa agora. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. Os municípios de Itabuna e Itapetinga terão toque de recolher a partir de hoje. A medida de enfrentamento ao novo coronavírus foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado, com a atuação conjunta dos poderes público, estadual e municipal. Em Itabuna, a restrição compreende o período de agora às 18 horas às 5 da manhã de amanhã e é válida até 8 de julho, quando ficam proibidos a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, com exceção de deslocamento para serviços de saúde ou farmácias. Já em Itapetinga, a circulação noturna não será permitida até 19 de julho, das 19 às 5 horas da manhã. Outro decreto publicado hoje prorroga também a medida no município de Itaberaba, onde a restrição noturna continua até 9 de julho, das 18 às 5 horas da manhã. E aqui em Vitória da Conquista, o decreto que institui a terceira fase da retomada das atividades econômicas com a reabertura de bares e restaurantes começou a valer ontem, e a nossa equipe foi acompanhar a movimentação nestes locais. Confira na reportagem de Jeane Sampaio. Empresários do ramo de bares e restaurantes comemoraram a reabertura dos estabelecimentos em Vitória da Conquista no dia do feriado da Independência da Bahia. A gente vem se preparando com o quê? Com os EPIs, que são obrigatórios, com o álcool gel, que seria para ficar nas mesas. E o mais é o diálogo com o cliente, para ele também se prevenir, porque não adianta o estabelecimento fazer a sua parte e o cliente não. De acordo com o decreto da Prefeitura, os bares e restaurantes deverão seguir medidas estabelecidas de higienização e poderão funcionar todos os dias da semana, das 11 da manhã até a meia-noite. Bares e restaurantes voltaram a funcionar no dia 2 de julho em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Essa ação faz parte da terceira etapa da reabertura do comércio.
Para este momento, é importante que os empresários respeitem os protocolos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, divulgado no dia 1º de julho, a cidade de Vitória da Conquista já registra mais de 790 casos de pessoas infectadas, com 16 óbitos. Diante disso, é importante aproveitar os espaços de lazer, como os bares e restaurantes, com respeito às regras de distanciamento. Usufruir daquilo de uma forma segura, entendeu? Sendo álcool em gel na mesa, distanciamento entre uma mesa e outra, as pessoas sabendo que os copos, mesas têm que ser bem higienizados, esses fatores todos para que tudo ocorra de forma natural e normal. Tira a gente um pouco, né, daquele enclausuramento em casa, a gente não poder fazer nada, ter um lazer maior. A gente vai ter um lazer, mas a gente tem que respeitar, né? E esse é um dever de todos e como mostramos hoje na primeira edição, a curva da Covid-19 em Vitória da Conquista está cada vez mais acentuada. A gente espera que alguma atitude seja tomada para tentar pelo menos reverter ou amenizar essa situação. E testes sorológicos para constatação do novo coronavírus agora fazem parte dos exames no rol de procedimentos obrigatórios para os planos de saúde. Saiba mais na reportagem de Joana Rocha. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, tornou obrigatória a inclusão do teste rápido para confirmação da Covid-19 pelos planos de saúde em todo o país. Convênios que têm cobertura em Vitória da Conquista comentam sobre a nova resolução. Essa RN 458 ela vem modificar a 428, que é que descreve qual é o rol obrigatório dos exames pelas operadoras de saúde e dos quais os testes de detecção da Covid-19 não estavam previstos. Diante dessa situação de pandemia, se fez necessário, né, passar a ser obrigatório e, a partir de então, os testes sorológicos, principalmente aqueles de detecção de IgG e IgM para SARS-CoV-2, passam a ser obrigatórios pelas operadoras. Não nos pegou de surpresa, porque a Unimed Sudoeste se antecipou a realização desses testes, já prevendo a situação grave de pandemia que a gente estava entrando. Em nota enviada ao WESB Notícias, o Planserv informou, abre aspas, a respeito dos testes para a doença, o atendimento aos beneficiários com suspeita de coronavírus está garantido na rede credenciada. A indicação para a realização do exame é feita conforme as diretrizes do Ministério da Saúde no ato do atendimento, mediante justificativa técnica pela equipe de saúde. Fecha aspas. Depois de publicada no Diário Oficial da União em 26 de junho, a medida deve ser cumprida imediatamente pelos planos de saúde. Atenção! Se você apresentar algum sintoma da Covid, tosse, coriza, dor de garganta, febre ou gripe com quadro clínico respiratório agudo, e o seu plano for com segmentação ambulatorial, hospitalar, com ou sem obstetrícia e referência, você tem direito a fazer o teste sorológico sem custo extra, desde que com pedido médico. O coordenador médico do plano de saúde explica como um beneficiário deve proceder para buscar atendimento. Nós temos uma central de telemonitoramento que pode auxiliar todos os beneficiários da Unimed, onde o beneficiário entra em contato inicialmente com a enfermeira do acolhimento, o qual vai realizar algumas perguntas e vai passar para o médico triar sua ligação. Com isso, o médico vai definir que tipo de exame o beneficiário precisa realizar naquele momento da doença. Em cada momento da doença tem um tipo de exame que deve ser realizado. Dessa maneira, nós conseguimos manter uma qualidade de atendimento ao nosso beneficiário, uma qualidade de definição de exames para cada fase da doença. Além das orientações de prevenção da doença aos beneficiários, os planos de saúde precisaram adequar as formas de atendimento em seus espaços, a fim de preservar a saúde dos colaboradores e também da sociedade. Desde fevereiro nós estamos iniciando um plano de contingência, não só preparando a nossa equipe em termos de treinamento, adquirindo insumos, monitores, EPIs, ventiladores, testes sorológicos, mas também criando uma central de telemonitoramento, que é a Unimed para você, onde o beneficiário, dentro da suspeita de Covid, seja por sintomas ou por contato, ele pode entrar em contato
por telefone, e essa central, que tem uma equipe multidisciplinar coordenada por um médico, tem toda uma diretriz de utilização para a realização, inclusive, dos testes com coleta domiciliar, sem ser necessário o nosso beneficiário sair de casa. Lembrando que dentro da nossa rede assistencial, nós restringimos o atendimento eletivo do núcleo diante da necessidade da questão de isolamento, de distanciamento social para a proteção da nossa própria comunidade. Em outro trecho da nota, a assessoria de comunicação do Planserv diz, abre aspas, com relação aos colaboradores, providenciou o afastamento imediato dos funcionários acima de 60 anos, gestantes, pessoas que possuem histórico de doenças respiratórias ou crônicas e que utilizam medicamentos imunossupressores, conforme decreto estadual, bem como disponibilizou álcool em gel e distribuição de máscaras para os colaboradores que trabalham presencialmente. Fecha aspas. E no próximo bloco você confere as mudanças nas eleições de 2020 e ainda a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. O intervalo é rápido, não saia daí. Salas de aulas vazias, corredores sem a energia dos nossos alunos, campi desertos. Não foi assim que imaginamos comemorar os nossos 40 anos. Isso mesmo, são 4 décadas de UESB. Olhando para trás, a nossa história de luta e resistência nos mostra que podemos vencer mais essa batalha. Podemos, juntos, superar os desafios desse momento tão difícil. Para que possamos nos encontrar novamente, o trabalho por aqui não parou, nos readaptamos. Sem medir esforços, cada um que faz parte dessa história busca contribuir agora para uma sociedade mais segura e saudável. Pois o nosso grande desejo é que logo, logo possamos estar juntos de novo para celebrar. Afinal, é grande o orgulho da trajetória que construímos até aqui. UESB, 40 anos, conhecimento para uma vida plena. Pode ser fatal. Nunca use o celular enquanto dirige. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. Estamos de volta com o UESB Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E ontem foi realizado aqui na UESB, de forma virtual, o projeto Reitoria no Campus. Quem traz as informações para a gente é a repórter Jeane Sampaio. Na UESB Campus de Vitória da Conquista, foi realizada mais uma edição do projeto da Reitoria no Campus. Por meio de plataforma digital, o reitor da instituição, professor Luiz Otávio de Magalhães, abordou sobre possibilidades de desenvolvimento do ensino de graduação por intermédio de atividades pedagógicas não presenciais. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas de graduação e pós-graduação, com base nas indicações do MEC, com estratégias para a inclusão digital nas instituições públicas diante dos reflexos da pandemia do coronavírus. A reunião virtual chegou a contar com 750 participantes e foi uma espécie de etapa preparatória para o CONCEP,
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, marcado para a próxima quinta-feira, quando representantes de todos os segmentos da universidade irão votar para estabelecer como será o retorno das aulas de maneira remota ainda este ano. E por conta da pandemia do novo coronavírus, a eleição em 2020 sofrerá modificações em suas datas. As mudanças foram aprovadas pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira. Confira na reportagem de Tiago Henrique. Com 407 votos a favor, 70 contra e 1 abstenção, a Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos nesta quarta-feira o texto base da PEC que adia para novembro as eleições municipais deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus. O adiamento das eleições é um pedido do Superior Tribunal Eleitoral. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, consultou médicos e concluiu que adiar a votação é fundamental para preparar de forma mais segura uma eleição que exige cuidados. Todas as providências razoáveis e possíveis nós estaremos tomando, nada por achismo, nós estamos ouvindo a comunidade médica e os especialistas para cada passo como deve ser. Portanto, empregando meios científicos e compromissos com a sociedade, com a população, com o Brasil, para essa grande festa democrática que são as eleições de 2020. Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno estava marcado para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. A PEC adia o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro. Os deputados disseram que esse é o melhor caminho a seguir. O mês de julho, o mês de agosto, o princípio de setembro, é o mês onde historicamente a gripe, a HN1, se multiplica e lota os hospitais. Fazer a aglomeração exatamente nesse período certamente vai aumentar em muito a multiplicação e as mortes. Então, esse adiamento de 45 dias não é o melhor cenário político. Mas para a proteção das vidas, ouvindo os especialistas renomados aí do país, o melhor nesse momento é seguir com o adiamento. Adiar a eleição não sacrifica em nada a democracia. Pelo contrário, valoriza a democracia, permitindo que as pessoas possam participar do pleito eleitoral com mais segurança e garantia de vida. Caso um município ou um estado não apresente condições sanitárias para realizar as eleições em novembro, o Congresso poderá editar um decreto legislativo designando novas datas para a realização do pleito, tendo como data limite o dia 27 de dezembro de 2020. A PEC altera ainda trecho da legislação eleitoral que proíbe publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito. Pelo texto aprovado, as prefeituras poderão, no segundo semestre desse ano, fazer publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais destinados ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia. Eventuais condutas abusivas serão apuradas. Com a aprovação da emenda, fica estabelecida a prorrogação de diversas datas do calendário eleitoral. Pelo texto, a partir de 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena de cancelamento do registro do beneficiário. Entre 31 de agosto e 16 de setembro, é o prazo para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações. Até 26 de setembro é o limite para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de candidatos. A partir dessa data, é o prazo para o início da propaganda eleitoral, também na internet. 26 de setembro também é o limite para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e as representações das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia. 27 de outubro é o limite para partidos políticos, coligações e candidatos divulgarem relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Até 15 de dezembro é a data para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos relativamente ao primeiro turno
e onde houver, ao segundo turno das eleições. E até 18 de dezembro será realizada a diplomação dos candidatos eleitos em todo o país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. A proposta, que já foi aprovada pelo Senado, foi promulgada pelo Congresso Nacional nesta quinta-feira. Na avaliação desse advogado eleitoral, esse adiamento vai trazer consequências políticas e jurídicas. A ciência política tem tentado ser bastante pragmática quanto a isso. Dizem que os maiores prejudicados seriam os atuais mandatários, haja vista que o agravamento da crise sanitária importaria em, via de regra, agravamento da crise política e, consequentemente, importaria em graves prejuízos eleitorais. No entanto, candidatos de oposição têm nos relatado que a mudança também os impacta, haja vista que terão que fazer propaganda agora por um período maior de tempo, contando-se a pré-campanha e a campanha eleitoral. Em suma, o maior prejudicado com a crise gerada pela pandemia é a democracia. Candidatos não poderão fazer suas propagandas eleitorais de forma plena. Por conseguinte, a mensagem não chegará de forma clara para o eleitor, seu destinatário final. E os internos do Conjunto Penal de Vitória da Conquista estão confeccionando máscaras de proteção contra o coronavírus. O estudante de jornalismo Gabriel Pires conta essa história pra gente. Desde o dia 26 de março, internos do Conjunto Penal de Vitória da Conquista estão trabalhando na produção de máscaras para a proteção contra o coronavírus. Até agora, os 12 internos produziram 21 mil máscaras. 6 mil foram doadas a instituições aqui de Vitória da Conquista. A cada 3 dias de trabalho, um dia é reduzido na pena final. Por esse serviço, os internos recebem uma remuneração. Nós temos 12 internos trabalhando nessa oficina. É uma oficina de corte e costura que está voltada exclusivamente para a produção de máscaras nesse momento. Eles recebem 70% do salário mínimo e quando eles são postos em liberdade, eles recebem os outros 25%, na conta chamada pecúlio. Então, eles procuram a secretaria que faz o repasse desse dinheiro para eles, que foi arrecadado. Além da produção de máscaras, os apenados realizam outros serviços no conjunto, o que pode auxiliar na ressocialização e na reinserção no mercado de trabalho. O foco principal é que, quando esse interno ele for posto na liberdade, ele tem uma capacitação, certificação que vai proporcionar uma maior facilidade nele no retorno ao mercado de trabalho. Então, tem todo esse contexto favorável a ele quando sair em liberdade. Mesmo privados da liberdade, os internos se sentem satisfeitos em ajudar. A gente ficamos muito tristes, né, com essa epidemia que se alastrou no mundo inteiro, né? Mas feliz em poder estar contribuindo com alguma coisa, em ajudar a sociedade, né? Mesmo aqui privado da liberdade, estão podendo ajudar. Né? Mas o setor aqui da oficina de corte e costura, a gente fabricamos materiais de roupa para os internos, demais internos também, como nós. Mas agora, neste momento de epidemia, aí, estamos fabricando máscaras. Né? E é muito importante também em relação à remuneração que a gente estamos recebendo para ajudar a nossa família lá fora. E é assim que a gente encerra essa segunda edição. Para rever as nossas reportagens, acesse nosso canal no YouTube e para falar com a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 7734248763. E só um lembrete, a partir de segunda vocês ficam na companhia de Thiago Henrique, que entra no nosso novo rodízio de apresentadores. E nós voltamos a nos encontrar a partir do dia 13 de julho. E a gente encerra essa edição com imagens noturnas de Vitória da Conquista. Muito obrigado pela companhia essa semana, o melhor da noite a todos, um bom fim de semana e até a próxima. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É
sua é da Bahia.